Bom, apesar de ter passado mais de um século desde a abolição da escravidão, pessoas ainda com problemas financeiros e sociais se sujeitaram a fazer esse trabalho que é muito parecido com a escravidão de antigamente. Assim, não desrespeitando só o direito trabalhista, como o direito humano de cada pessoa. Então é por isso que nesse trabalho a gente vai falar sobre a escravidão contemporânea, como ela ocorreu no século passado e como ela está ocorrendo hoje em dia. A gente vai trazer reportagens de pessoas falando sobre. A escravidão começou nas cidades de Roma e de Grécia. E os escravos faziam parte da pirâmide social e eles eram considerados a base dessa pirâmide. Por mais que essas cidades fossem o mais parecidas possíveis, eles tinham um modo de escravizar diferente. Por exemplo, na Grécia, eles achavam que quando a pessoa nascia diferente ou por ela ter uma condição financeira um pouco mais baixa do que dela, era um motivo para ser escravizado. Já a Roma achava que quanto mais escravos a família tinha, mais poder ela possuía. E bom, os escravos viviam em condições desumanas e eles eram trocados por objetos que eles achavam que era mais valioso e quando não obedecia alguma regra, eles eram agredidos e tiveram que aceitar isso, né? E agora, avançando um pouco no tempo, a gente percebeu que a Revolução Francesa ajudou nisso, porque foi aí que os burgueses desistiram da mão de obra humana e passaram a pensar assim: vamos substituir a mão de obra humana por máquinas. E assim foi feito. Agora eu vou falar sobre a escravidão contemporânea no Brasil. Antes de a gente falar sobre as escravidões, sobre a escravidão no dia atual, a gente vai precisar de falar um pouco sobre a escravidão, né, a escravidão de antigamente. Então, como está mostrando aí no nosso slide, a escravidão no Brasil teve início em 1500, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil em busca de uma terra, né, uma terra boa para plantação, para o cultivo e tudo mais. E aí, inicialmente, eles começaram a escravizar os indígenas. Porém, eles achavam que os indígenas eram fracos para esse tipo de trabalho. Então, depois, eles começaram o tráfico negreiro. O que foi o tráfico negreiro? Foi a escravidão dos negros africanos, né? Dos negros. Então, por isso começou o tráfico negreiro. Inicialmente, esses negros, esses escravos, né? Eles trabalhavam no engenho de açúcar, cuidando do cultivo, da plantação, da colheita, da formação em rapadura, tudo mais. Só que depois eles começaram a trabalhar também na extração de madeira e também na mineração. O que é mineração? É ouro, né? Começaram a extrair o ouro, a extração do ouro e a extração de madeira. Quando eles trabalhavam em cerca de 14 a 16 horas por dia, quando eles trabalhavam muitas horas trabalhadas, né, de 24 horas a 16, de 14 a 16 horas, é muito tempo trabalhando. Quando eles iam descansar, entre aspas, eles viviam, né, eles eram jogados ali dentro de senzalas, onde era um espaço pequeno, podemos dizer um cômodo, um quarto pequeno, onde praticamente, né, o quanto de escravos que houvesse, eram jogados ali e eram presos na hora de descansar. Então aquilo incomodava um pouco, né? Pouco não, né? Muito. Quando as mulheres elas ficavam grávidas, quando elas engravidavam, elas preferiam abortar seus filhos para os filhos não passarem por não virassem, né, se tornassem escravos. Então, por isso que muitas vezes elas abortavam os seus bebês. Quando esses escravos eles fugiam, eles iam para os quilombos. O que eram os quilombos? Eram como se fossem comunidades onde os escravos refugiados iam para lá e ficavam lá, né, até conseguir alguma coisa.
Só que em 1888 foi assinado a Lei Áurea. O que foi a Lei Áurea? Foi a lei onde a princesa Isabel assinou em 1888, onde a escravidão acabava. E aí, né, como a gente pode ver no nosso trabalho, como a gente está apresentando, a escravidão ela ainda não acabou. Em 2014 foram encontradas 47 mil pessoas, só em 2014, sendo escravizadas em fábricas grandes. Mas a gente até procurou em sites para ver essas empresas, só que não apareceu por conta de privacidade, né? Falar sobre os princípios da dignidade humana. Quando entramos no assunto da escravidão contemporânea no campo, devemos dizer não somente a história e os deveres do Estado, mas principalmente a quebra dos direitos básicos de cada indivíduo e como isso influencia nos princípios da dignidade humana. Os princípios da dignidade humana são os direitos de cada ser humano, seja individual ou em conjunto, e seu papel no conceito de dignidade. A escravidão contemporânea impôs diretamente esses princípios, seja a liberdade de expressão, o direito de igualdade ou os direitos humanos mais básicos. Assim, todas as relações humanas devem ser baseadas no total respeito à dignidade do outro, principalmente nas relações de trabalho, para que possa evitar que a parte menos favorecida possa submeter a um trabalho que demonstra ser desumano e autoritário. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre os deveres do Estado. O Estado é um órgão político capaz de organizar uma sociedade em que os direitos e as necessidades dessa sociedade sejam ouvidas e atendidas. Sendo assim, o Estado tem o dever de garantir que as pessoas não tenham só uma boa vida, uma boa qualidade de vida, mas também tenham o direito e a dignidade defendidos e respeitados. Porém, como podemos ver hoje em dia, o Estado não tem trabalhado tanto assim para que, por exemplo, haja a eliminação das injustiças e a concentração da paz social. Contudo, fazendo isso, o Estado estará deixando que aconteça uma possível crise de legitimidade. Os tipos de escravidão contemporânea. Na Austrália, existe uma fundação chamada Fundação Walk Free. Essa fundação ela fez um estudo todo baseado na escravidão contemporânea. Nesse estudo, dizia que cerca de 45,8 milhões de pessoas ao redor do mundo sofrem com a escravidão contemporânea. Nesse estudo também constava os 5 tipos mais comuns de escravidão contemporânea. O primeiro são as indústrias de pesca e frutos do mar, onde milhares de pessoas se veem obrigadas a trabalhar durante meses ou até mesmo anos em barcos ou barcas de pesca minúsculos. Algumas vítimas até mesmo dizem que se elas forem pegas tentando fugir ou escapar, elas são mortas ou lançadas ao mar. O segundo tipo são as fábricas de maconha e os salões de unha, onde milhares de pessoas, em sua maioria adolescentes e crianças, são obrigados a produzirem, venderem e consumirem maconha e diversos outros tipos de drogas. O que é inconcebível uma criança, por exemplo, de 7 anos ser obrigada a produzir, vender e consumir droga. O terceiro tipo é a escravidão sexual, que atinge cerca de 45 milhões de pessoas ao redor do mundo, em sua maioria mulheres. Na verdade, em sua maioria, mulheres estrangeiras, que vêm de fora a trabalho, a viagem ou até mesmo em busca de melhores condições de vida. Quando elas chegam aos seus destinos, que na maioria das vezes são os Estados Unidos, a China ou outras grandes potências, elas são escravizadas, elas são sequestradas e escravizadas e são obrigadas a trabalharem em bordéis, como prostitutas ou até mesmo são leiloadas a casamento. O quarto tipo são as pessoas que são obrigadas a mendigar, que são cerca de 10 a 13 mil pessoas ao redor do mundo que são sequestradas e obrigadas a pedir esmola nas ruas, nos locais onde tem muita gente. Na maioria das vezes, na maioria dos casos, são mulheres e crianças. Crianças que são sequestradas e obrigadas por traficantes, criminosos e até mesmo sem tetos, que não tem nada para comer e pedem para as crianças. E no caso das mulheres, são pessoas mais que sofrem de casos
de relacionamentos extremamente abusivos. E o último e o mais importante de todos, que é a escravidão em propriedades particulares, ou seja, fazendas, sítios, empresas agrícolas e tal. Esse tipo de escravidão é o mais comum em todo o mundo. Ele é onde pessoas que têm dívidas, que não têm lugar para onde ir, órfãos, ou até mesmo pessoas que vêm para outros países em busca também de melhores condições de vida e acabam se vendo escravizadas, morando em lugares horríveis, comendo comidas horríveis e trabalhando exaustivamente até a morte. Bem, pelo que vimos, mesmo que anos já tenham se passado, a escravidão ainda está presente no nosso mundo. E é claro que não precisamos dizer que escravidão é errado, né? Mas ainda assim é preciso mostrar o contexto histórico, como surgiu e onde surgiu para as pessoas. E lá na Grécia Antiga, onde pessoas de condições inferiores eram consideradas escravas, a situação foi só piorando até elas deixarem de ser consideradas pessoas. E infelizmente, anos depois da abolição da escravatura, ou seja, ainda hoje, é possível ver a escravidão no nosso mundo. E a escravidão que vimos anteriormente é a escravidão do campo, que não é nada mais do que uma quebra na moralidade e na harmonização social humana. E você pegar uma pessoa e forçar ela a trabalhar e limitar totalmente a liberdade dela, mas mesmo assim dando luxo para ela, pode ser ainda considerado escravidão. E como vimos com o Lucas, é o dever do Estado impedir esse tipo de imoralidade. Bem, agora eu vou explicar um pouco do nosso gráfico. No primeiro gráfico, temos os produtos que mais são produzidos no trabalho escravo. A coisa mais produzida pelos escravos contemporâneos é o carvão, com 25,9%. O café está em segundo, também é muito produzido, com 22,6% no gráfico. A terceira coisa mais produzida é a criação de bovinos para corte, que está com 20,2% no gráfico. O comércio varejista, que é o comércio de produtos com pequenas quantidades, está com 16,9%. E por último, temos o cultivo de milho, que está com 14,3% no gráfico. No segundo gráfico, temos o número de trabalhadores encontrados durante a fiscalização em 2019. Roraima foi a cidade em que mais encontraram pessoas sendo escravizadas. Acharam 94 pessoas sendo escravizadas e está ocupando 28,5% no gráfico. Logo depois, também encontraram bastantes pessoas em São Paulo, com um total de 91 pessoas encontradas, ocupando 27,6% no gráfico. Já no Distrito Federal, teve um total de 79 pessoas encontradas, com 23,9% no gráfico. E por último, no Pará, 66 pessoas foram escravizadas em 2019, ocupando 29% no gráfico. Vou falar sobre a entrevista entre o Leonardo Sakamoto e a jornalista Flávia Oliveira. E na entrevista é dito o que é o trabalho escravo. E logo no começo é dito algo interessante, que o trabalho escravo não deve ser confundido com o trabalho exaustivo ou precário, e sim com algo que deixa a sua saúde em risco ou a sua vida. E ele até cita o caso de um homem que trabalhava numa cana e ele acabou morrendo exaurido de tanto cortar cana e sem descanso. Logo temos aonde a escravidão no Brasil, como nas áreas bovinas, nas áreas rurais, onde tem a produção de gado bovino, que é uma das maiores que tem o trabalho escravo no Brasil. E também tem outros meios de escravidão no Brasil, como vimos com a Carol, com a Giovanna Bauer. E é dito também que a baixa formação educacional tem uma grande relação com o trabalho escravo, porque muitos dos escravos soltos disseram que trabalhavam quando criança, e também não estudaram, ou seja, e também eles eram analfabetos ou analfabetos funcionais. E na voz do próprio jornalista, o trabalho infantil gerando o trabalho escravo.
E para ajudar a impedir ao trabalho escravo, uma das principais chaves é a educação, tanto a educação cidadã, que mostra qual é o seu papel como cidadão na sociedade, quanto o trabalho profissional, que você vai se colocar em um papel profissionalmente no mercado de trabalho do seu país, do Brasil. E sobre a escravidão interracial, dito pela voz do próprio jornalista, a escravidão há anos atrás era focada principalmente nos africanos e nos indígenas, ou seja, ela tinha uma cor, infelizmente. Mas hoje também tem uma cor, mas não necessariamente porque é a cor que as pessoas preferem, as pessoas que escravizam preferem, mas sim porque eles buscam a parte mais pobre e que mais estão buscando de formas desesperadas conseguir abrigo ou qualquer outro meio de se sustentar. E infelizmente essa parte do país tem uma cor por causa de uma herança mal resolvida do nosso país. E também temos os estrangeiros, cujos são mais submetidos à escravidão em áreas urbanas, pois muito vêm para buscar melhores condições e se refugiar, só que acabam até às vezes fugindo do governo porque sentem medo e acabam se sentindo julgados como imigrantes ilegais.